Eu nunca imaginei que a jornada até aqui pudesse ser tão cheia de surpresas. Desde que soube que estava grávida, o mundo parece ter mudado. Cada dia trazia uma novidade, uma nova sensação, uma mudança no corpo, e, de alguma forma, uma conexão que eu nunca havia sentido antes. Saber que uma nova vida estava crescendo dentro de mim era ao mesmo tempo assustador e maravilhoso. À medida que os meses passaram, comecei a me perder em pensamentos sobre como seria meu bebê. Será que teria meus olhos? Ou talvez meu sorriso? Sempre tive essa curiosidade insistente, quase como uma criança em contagem regressiva para o Natal. Mas, no fundo, eu sabia que nada seria capaz de realmente me preparar para o momento em que o visse pela primeira vez. Era um misto de ansiedade e uma espera cheia de carinho. Chegar ao final da gravidez parecia uma eternidade. Cada consulta médica, cada ultrassom era uma pontada de expectativa que me aproximava mais e mais do grande encontro. Sentia o coração acelerar quando o médico falava sobre o progresso e a saúde do bebê. Mas, junto a isso, também havia aquele medo silencioso de que algo pudesse dar errado. Afinal, a responsabilidade de carregar uma vida me fazia querer proteger aquele pequeno ser com tudo o que eu tinha. Era um amor que eu mal sabia que existia, e que me enchia de uma coragem que eu nunca pensei ter. Conforme o tempo foi passando, a ideia de finalmente tê-lo em meus braços se tornou um pensamento constante. Eu imaginava o primeiro toque, o calor de seu corpinho, e a primeira vez que nossos olhares se cruzariam. E me pegava perguntando se ele também me sentia da mesma forma, se sentia minha presença, minha voz e meu coração batendo forte, contando os dias para tê-lo comigo. Agora, a cada pontada, cada movimento, cada sinal, era como se meu corpo também estivesse falando comigo, dizendo que o momento estava perto. O nascimento não era apenas o fim de uma espera, mas o começo de uma nova vida, para mim e para ele. E, com toda a curiosidade e ansiedade, eu sabia que, independentemente de qualquer coisa, esse encontro seria o início de uma conexão única e inexplicável. Com o coração acelerado e as mãos trêmulas, eu me preparava para o momento que sempre esteve no meu coração, imaginando cada detalhe e me perguntando como tudo aconteceria. As horas que antecederam o parto foram um turbilhão de emoções. Era uma mistura de excitação e medo, um tipo de ansiedade que eu nunca havia experimentado antes. Senti minha respiração acelerada enquanto caminhava pelo corredor do hospital, tentando me concentrar e ao mesmo tempo me dar conta de que o momento tão esperado finalmente estava acontecendo. O quarto do hospital estava cheio de luzes suaves e vozes ao redor. Cada detalhe parecia milimetricamente planejado, mas ao mesmo tempo havia uma sensação de caos controlado que só aumentava minha ansiedade. Os rostos dos médicos e enfermeiros estavam cobertos por máscaras, mas eu podia ver a segurança e calma nos olhos deles. E, mesmo cercada por tantas pessoas, eu me sentia estranhamente sozinha com meus pensamentos que eram, ao mesmo tempo, um misto de medo e uma expectativa quase palpável. Enquanto os médicos falavam baixinho, explicando cada etapa, eu tentava manter a calma, focando em minha respiração. No fundo, eu sabia que estava tudo bem, mas a espera tornava tudo ainda mais intenso. Está quase na hora, um deles disse, e senti uma onda de frio percorrer meu corpo. Era real. Eu estava prestes a conhecer meu bebê. Quando as contrações se tornaram mais fortes, tudo ao meu redor foi ficando mais distante e nebuloso. Minhas mãos seguravam firmemente a lateral da cama, e eu tentava me agarrar a qualquer pensamento positivo que me viesse à mente. Fechei os olhos e imaginei o rostinho dele. Não sabia como seria, mas na minha mente eu via perfeitamente, um pequeno ser, frágil e inocente, esperando para conhecer o mundo. As palavras de incentivo dos profissionais e o toque das mãos que me confortavam ao meu redor eram como uma música distante que me guiava por aquele momento. Eu sabia que não estava sozinha. A cada respiração, sentia uma força crescer dentro de mim, uma força que eu nem sabia que possuía. Foi então que, em um instante quase surreal, ouvi o som que mudaria minha vida para sempre, o choro suave e agudo do meu bebê. Naquele momento, tudo o que existia era ele. Fechei os olhos e deixei que as lágrimas rolassem, sem tentar controlá-las. Cada segundo parecia uma eternidade até que o trouxessem para mim.
Era como se meu coração estivesse do lado de fora do meu corpo, batendo em outra pequena vida. Quando, finalmente, o colocaram em meus braços, o mundo parou. Tudo ao redor desapareceu. Naquele momento, era só eu e ele, conectados em um silêncio cheio de significado. Eu olhava para o rostinho enrugado e suave dele, para os olhinhos que tentavam se ajustar à luz. Ele parecia tão pequeno e, ao mesmo tempo, tão grande para mim. Foi ali que senti, mais do que nunca, que toda a espera, a dor e as incertezas haviam valido a pena. Eu o estava conhecendo pela primeira vez, mas parecia que ele sempre esteve ali, em algum lugar dentro de mim. E, com o coração transbordando, sussurrei: "Bem-vindo ao mundo, meu amor." Quando finalmente senti o peso do meu bebê em meus braços, todo o mundo ao meu redor desapareceu. Era como se o tempo tivesse parado, e só existíssemos eu e ele. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo pulsando em cada parte do meu corpo. Tive que conter o fôlego por um instante, temendo que qualquer movimento pudesse quebrar a magia daquele momento. Seus olhos estavam semiabertos, pareciam duas pequenas fendas que mal se ajustavam à claridade da sala. Mas, por um breve momento, eles se abriram completamente, e nós nos olhamos pela primeira vez. Fiquei surpresa com a profundidade daquele olhar. Nunca imaginei que um bebê tão pequeno pudesse expressar tanto, mas naquele instante eu vi algo único, como se ele também estivesse tentando entender quem eu era. Era um olhar curioso, puro e, de alguma forma, tranquilizador. Toquei sua mãozinha, que era tão pequena e delicada que parecia feita de vidro. Seus dedinhos se fecharam ao redor do meu dedo, segurando-o com uma força surpreendente. Eu me perguntei se ele também sentia essa conexão, se sabia que eu era sua mãe e que estaria ao seu lado para protegê-lo e amá-lo incondicionalmente. Aquele aperto de mão era simples, mas, ao mesmo tempo, era tudo o que eu precisava para entender que eu nunca mais estaria sozinha. A sensação de sua pele contra mim era algo indescritível. Ele era tão quente, tão frágil, que eu sentia como se ele fosse uma parte de mim que eu estava redescobrindo. Olhando para ele, pude ver pequenos traços que pareciam familiares. O formato dos olhos lembrava o meu, e o nariz, um pouco torto, parecia o do pai. Cada detalhe era uma revelação, uma peça desse quebra-cabeça que eu tanto quis desvendar durante toda a gravidez. Aos poucos, ele foi se aconchegando em meus braços, como se aquele fosse o lugar certo, como se ele soubesse exatamente onde pertencia. O cheiro dele era um misto de novidade e ternura, algo tão reconfortante e puro que parecia ter o poder de acalmar até o mais profundo dos meus medos. Eu sabia, naquele instante, que esse cheiro ficaria guardado para sempre na minha memória. Ele era real, ele estava ali comigo, e era muito mais do que eu havia imaginado. Enquanto ele respirava suavemente, percebi que estava completamente imersa naquela troca silenciosa, mas cheia de significados. Não precisávamos de palavras, nem de explicações. Naquele olhar, naquele toque e na proximidade, estava tudo o que eu precisava saber. Eu era mãe, e ele era meu filho. E, juntos, éramos um só. Senti uma paz profunda, um amor tão grande que parecia me preencher de uma forma que nunca tinha sentido antes. Tinha esperado por aquele momento, imaginado 1000 vezes como seria, mas nunca pensei que pudesse ser tão intenso e transformador. Era como se o universo inteiro tivesse conspirado para aquele encontro, para aquele primeiro olhar que mudaria para sempre a minha vida. E, de repente, todos os meus medos, dúvidas e inseguranças desapareceram. Segurando meu bebê nos braços, percebi que aquele era o começo de algo que eu ainda não conseguia explicar totalmente, mas que sentia com cada fibra do meu ser. O vínculo entre nós dois era tão intenso que parecia transcender o físico, como se fosse algo que já existisse há muito tempo, desde antes de ele nascer, esperando apenas o momento certo para se revelar. Ele repousava contra o meu peito, com a respiração suave, e eu sentia o calor do seu corpinho, tão pequeno e vulnerável, mas ao mesmo tempo tão cheio de vida. A cada pequeno movimento, a cada bocejo e respiração, eu sentia uma onda de amor e proteção crescer dentro de mim. Era como se, nesse contato, ele soubesse que estava seguro, que estava finalmente em casa.
Eu era sua segurança, seu primeiro lar, e aquele pequeno ser era tudo para mim. Toquei sua cabecinha coberta de fios finos e macios, e ele fez um movimento leve, buscando aconchego, como se quisesse sentir ainda mais a minha presença. Naquele momento, entendi que não precisávamos de palavras para nos comunicar. Bastava o toque, o calor do nosso contato, e tudo fazia sentido. Havia algo de mágico na simplicidade desse gesto. Eu sabia que, para ele, essa proximidade não era só conforto, era a certeza de que ele não estava sozinho nesse mundo novo e desconhecido. Em algum momento, ele entreabriu os olhinhos mais uma vez, e nossos olhares se encontraram. Era um olhar sem pressa, mas cheio de uma curiosidade quase palpável. Ele parecia estudar meu rosto, como se quisesse guardar cada detalhe, como se também soubesse que éramos parte um do outro. Senti um arrepio percorrer meu corpo, uma mistura de admiração e responsabilidade. Ali, diante de mim, estava a pessoa mais importante da minha vida, um pedacinho de mim que agora existia no mundo com uma vida e uma história própria. Enquanto ele se acomodava no meu peito, comecei a falar com ele baixinho, sussurrando palavras de carinho e promessas que só ele e eu podíamos ouvir. Prometi que estaria sempre ao seu lado, que o protegeria e faria de tudo para que ele tivesse uma vida plena e feliz. Prometi ser sua amiga, sua guia e seu porto seguro. Eu sabia que ele ainda não podia entender as palavras, mas acreditava que ele sentia a força e a verdade do que eu dizia. A cada segundo, aquele laço se fortalecia. Era como se, naquele instante, o tempo tivesse parado para permitir que esse vínculo se aprofundasse ainda mais. Com os olhos marejados, percebi que estava conhecendo uma nova parte de mim, uma parte que existia apenas porque ele existia. Ele me ensinava sobre o amor, um amor que eu nunca havia experimentado antes, algo tão puro, tão intenso, que não cabia em palavras. Enquanto ele dormia em meus braços, senti uma paz que nunca havia sentido antes. Todas as incertezas, todos os medos sobre ser mãe desapareceram, como se, em sua inocência, ele me desse a confiança de que tudo ficaria bem. Naquele momento, eu sabia que estávamos ligados de uma forma que nada poderia romper, e que esse laço era apenas o começo de uma história que escreveríamos juntos. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas tinha certeza de que, qualquer que fosse o caminho, estaríamos juntos. Eu era sua mãe, e ele, meu filho. E esse laço, formado no silêncio de um primeiro encontro, seria para sempre o elo mais forte que eu já havia conhecido. Enquanto ele dormia serenamente nos meus braços, senti como se estivesse suspensa entre dois mundos, o passado, com todos os medos, incertezas e fantasias da gravidez, e o futuro, cheio de mistérios, desafios e possibilidades. Olhando para aquele rostinho tranquilo, pensei em tudo o que me esperava. Meu coração parecia pequeno demais para conter a quantidade de sonhos e promessas que brotavam dentro de mim naquele instante. Eu imaginava crescendo, dando os primeiros passos, pronunciando as primeiras palavras, explorando o mundo com aquela mesma curiosidade que já reluzia em seus pequenos olhos. Perguntei-me como seria sua voz, se ele teria o riso fácil ou se seria mais sério e introspectivo. Meus pensamentos voavam, saltando de uma cena para outra, como se estivesse assistindo a pequenos vislumbres de tudo o que estava por vir. Olhando para ele, pensei no tipo de mãe que eu queria ser. Queria ser sua amiga, alguém em quem ele pudesse confiar, mas também queria ser seu guia, alguém que ele respeitasse e a quem recorresse quando tivesse dúvidas. Queria ensinar-lhe sobre o amor, a empatia, e, acima de tudo, sobre a importância de ser gentil consigo mesmo e com os outros. Mais do que isso, queria que ele crescesse sabendo que poderia ser tudo o que desejasse, que o mundo estava cheio de possibilidades e que eu estaria sempre ali, para ampará-lo em cada passo dessa jornada. Com ele em meus braços, uma sensação de responsabilidade tomou conta de mim. Sabia que minha vida nunca mais seria a mesma e, surpreendentemente, essa ideia me trouxe uma paz que eu nunca havia sentido antes. Não se tratava mais apenas de mim, havia uma vida que dependia do meu amor, do meu cuidado e da minha força. Eu era mãe agora, e isso mudava tudo. Era como se meu coração tivesse expandido, pronto para abrigar um amor que eu nem sabia que era capaz de sentir. Olhando para seu rostinho, percebi o quanto o amava e como esse amor tinha a capacidade de transformar quem eu era.
Ele me inspirava a ser uma pessoa melhor, alguém que pudesse merecer o privilégio de ser sua mãe. Eu queria ser seu exemplo, sua primeira referência de bondade e coragem. Sabia que não seria uma jornada fácil, que haveria momentos de cansaço, inseguranças e desafios. Mas sabia, também, que esses desafios valeriam cada instante. Naquele momento de silêncio e conexão, sussurrei baixinho para ele, como uma promessa: eu sempre estarei ao seu lado, meu amor. Em cada riso e em cada lágrima, em cada vitória e cada queda. Eu te apoiarei, te amarei e te encorajarei a ser quem você quiser ser. Foi uma promessa tão simples e tão verdadeira, e ao dizê-la senti como se ele também soubesse disso, mesmo sem compreender as palavras. Fechei os olhos e imaginei nosso futuro juntos. Eu o via crescendo, explorando, desbravando o mundo com curiosidade, e, ao mesmo tempo, sabia que aquele momento nos meus braços ficaria para sempre guardado em minha memória. Não importava quanto ele crescesse, quantas aventuras vivêssemos, aquele primeiro encontro, aquele primeiro toque e olhar, seriam eternamente nossos. Enquanto segurava, senti que éramos apenas o começo de uma linda história. Ele tinha o mundo inteiro pela frente, e eu estava pronta para guiá-lo, para vê-lo florescer, sabendo que aquele momento, o primeiro de muitos, era a promessa de uma vida cheia de amor e descobertas.